Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Muita paz a todos. Feliz Ano Novo. Bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Já estamos retornando, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui. Bom, hoje é um dia especial, né? Estamos comemorando os 78 anos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Lar de Germânia. E é com muito prazer que recebemos irmãos que representam algumas instituições que fazem parte da AG7, AG8 e outras áreas geográficas. Sejam muito bem-vindos, ficamos felizes com a presença de todos. Fiquem à vontade que a casa é nossa. Nossos trabalhadores que estão retornando, obrigado também por estarem conosco mais uma vez, os pacientes que estão retornando, os amigos, os simpatizantes, os trabalhadores que estão voltando e todos aqueles que estão aqui para, junto conosco, vivenciar esse momento, essa noite maravilhosa. Um pouquinho nervosa, tá, gente? Nunca mais tem ficado por aqui. Num dia especial desse, a coisa fica meio... O coração fica palpitante. Mas é isso. Então, nós temos hoje o tema que é E se fosse Jesus? E esse tema, ele foi intuído porque, diante da caminhada da vida, muitas vezes passamos por situações que precisamos tomar algumas decisões, alguns posicionamentos, algumas falas. E aí, às vezes, por impulso, a gente termina fazendo e falando coisas que não deve. Mas aí, antes de falar, a gente precisa pensar nisso. E se fosse Jesus? Não é? Diante das dificuldades, diante dos desafios, e se fosse Jesus, como ele agiria? E é pensando nisso que hoje nosso irmão Fernando vai estar falando com a gente sobre esse tema e sobre o tema que vai direcionar a casa esse ano. Eu estou tremendo. Deixa eu apresentar a mesa, aqueles que não conhecem, não nos conhecem. Nós fazemos parte da diretoria da casa, estamos renovando mais um mandato, mais três anos, né, mais um triênio, e temos Fernando como presidente, eu sou Betânia, vice-presidente, e Denise é a primeira secretária. Temos o restante do grupo, somos 11 integrantes, juntando com o nosso conselho fiscal. Estão aí, espalhados entre vocês, não é? E a missão da gente esse ano é investir na formação, no ensino, na educação mediúnica, na possibilidade de estudar a doutrina. Por quê? Muitos dos nossos trabalhadores fazem cursos em outras instituições, né? E, de repente, a nossa casa pode, deve e tem como ofertar aos seus trabalhadores um estudo de qualidade, com pessoas que têm boa formação, que estudam também, que valorizam a doutrina, que investigam a doutrina e que têm muita capacidade também de trazer para nós, trabalhadores, conhecimento e trocar conosco conhecimentos. Então, pensando nisso, esse ano, Bezerra de Menezes está investindo no estudo para os seus trabalhadores. E, diante disso, dia 13, 14, 20 e 21, todos os trabalhadores estão sendo convidados a participar desses estudos. Vai ser um ciclo de estudo, vai se iniciar em janeiro e teremos, durante o decorrer do ano, outros ciclos, outros momentos que vamos nos reunir para estudar. Então, convido desde já os trabalhadores. Venham, participem, procurem também, junto com todos nós precisamos de evoluir, de crescer, de amadurecer os nossos conhecimentos, de pôr em prática tudo isso que a gente conhece também. E aí, estudando, tá baixo, é? Aí atrás está me ouvindo, não? Tá ouvindo? Melhorou? Então, é estudando que a gente vai ter essa possibilidade de fazer essa transformação na gente, a nossa transformação interior, o nosso equilíbrio, o nosso conhecimento e poder também ofertar aos nossos irmãos que nos questionam no caminhar da vida, né? O que é o Espiritismo? O que é que você faz lá? O que é que a doutrina oferece? Então, a gente precisa ter um embasamento, precisa ter um conhecimento. E é justamente por isso que a gente precisa investir mais em estudar, tá bom? Nós vamos fazer a prece inicial, primeiramente, com Denise, e em seguida farei a leitura do Pão Nosso. Depois. Deixa eu fazer a prece. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a essa casa que hoje comemora-se mais um ano. Mais um ano de união, que é o que a gente deseja para cada esperança. Que cada trabalhador que
que venham mais, que queiram partilhar conosco com esse trabalho. A união espírita, ela faz com que a gente se aproxime, a gente se conheça, a gente consiga sentir um ao outro, que é o nosso desejo que possamos amar um ao outro. Então, nesse momento, eu peço que todos, com muita paz no coração, muita harmonia, que possamos silenciar e partilhar o trabalho da vida de hoje. Senhor Jesus, nos envolve, Pai. Que os dirigentes espirituais dessa casa, desse momento, nos envolvam. Nos incluindo, que possamos partilhar do trabalho em qual nos encontramos na noite de hoje. Uma noite de comemoração por esta casa, que há 78 anos está aqui a trabalhar cada um que adentra dessa porta. Ele ama, nos abraça, nos envolve, nos enche de esperança, nos capacita, Senhor, que possamos dar a mão um ao outro, que possamos sentir os nossos corações cheios de amor, que possamos sentir em cada um o amor e o conhecimento de sabedoria que cada um que aqui está, ou cada um que nos encontramos pelos nossos caminhos, são nossos irmãos. E é com essas palavras de envolvimento que nesse novo ano que nós já estamos, a gente possa sentir um ao outro, que possamos abraçar a casa, abraçar a cada um que aqui chega, com compreensão, sabedoria, e que possamos em cada coração sentir o amor de Jesus, o amor que Ele tanto nos ensinou. Desde já, que todos sintam a paz em seus corações. Muita paz a todos. É com a palavra de prece da nossa irmã, em nome de Deus, em nome de Jesus, que damos por aberta a reunião da noite de hoje. Eu quero passar para vocês os avisos, né? Amanhã nós temos campanha do quilo. Qual é o domingo? O primeiro domingo, não é? Jiquiá. Temos o Jiquiá. Quem quiser participar da campanha do quilo, vem para aqui amanhã às 8 horas da manhã. Tem uma preparação e em seguida o grupo sai para fazer essa campanha. É uma campanha muito bonita, é um local muito bacana de se fazer campanha, assim, muito tranquilo. Então estão convidados todos a participarem da campanha do quilo amanhã. Nós teremos a consulta voltando dia 16, na mesma forma, no formato que a gente vinha fazendo. O telefone fixo voltou a funcionar, está tudo em ordem, então as pessoas vão ligar para marcar a sua consulta. Trabalhadores ou não. Não temos a regra de um dia para trabalhadores esse ano. A consulta vai estar funcionando, as pessoas vão ligar e, de acordo com a quantidade de médios que a casa dispuser, teremos a quantidade de fichas também, como sempre funcionou. Quais outros avisos? Os estudos, teremos o estudo, já falei, não é? Dia 13, 14, 20 e 21, esse estudo que vai ser para todos os trabalhadores. E estamos voltando também com demais trabalhos, desobsessão, marca e fluido, tudo tem ali um calendário com as datas. Vocês podem ir no quadro de avisos e acompanhar o que tem lá planejado para o início desse ano, tá bom? Vamos fazer a leitura do Pão Nosso. O tema é número 160, a grande luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, Efésios 6, 12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza,
porquanto nos acumpliciávamos abertamente com o mal, em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de auto-restauração em pleno paraíso. A terra é, igualmente, sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hastes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Eu queria falar para vocês, não a ver com o ponto aqui, porque é uma reflexão que a gente vai fazer, né? Porque a nossa conduta, o nosso pensamento, o nosso agir é que nos faz escolhermos as nossas companhias. Então, se a gente sempre pensar nisso, seremos mais vigilantes no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso agir. Escolha bem, escolhamos bem as nossas companhias. Eu quero falar que Fernando ele vai proferir a palavra até as 8h45. A partir das 8h45, nosso irmão Marcelino ele vai fazer uma parte cultural musical, né, para nós podermos deleitar-nos também através da música. E às 9h, quando ele encerrar, nós teremos o lanche que vai ser ofertado a todos. Então pedimos que todos, por favor, ao terminar a parte musical, mantenham-se em seus lugares, que o lanche ele será servido para todos aqui no salão. Tá bom? Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos, da paz, feliz 2025, né, que já estamos vivenciando. Alguns não nos vimos, estamos vivendo hoje, Marcelino é um deles, eu estranhei a presença deles, agora entendi. Mas vamos conversar sobre a fundação da nossa casa. Porque desde que eu cheguei aqui sempre tem uma conversa ou outra, uma se parece com a outra e a gente não tem ela com mais clareza. A proposta da fala, né? Se fosse Jesus, como se expressaria, como se colocaria, mas a gente vai abrir espaço para falar a respeito desses 78 anos e vamos entender como foi que ela surgiu. Esse trabalho ele não está concluído, é uma caminhada que a nossa colega de trabalho da casa vem fazendo e que, por felicidade, encontrou o herdeiro primogênio do senhor Araújo. Então, através do nosso irmão Ismael Vanderlei de Araújo, o primogênito do senhor José Lins de Araújo, conhecido como Pai Araújo, como era conhecido, né? E a sua esposa, a senhora Maria do Carmo Vanderlei de Araújo, mãe Carminha, era o termo que usavam com ela, para ela, residiam nos fundos de um centro espírita localizado no Pina. Nesta casa abrigava idosos e ele, o seu Araújo, o senhor, o patriarca, desejava oferecer um espaço que desse um amparo àquelas senhoras. E esse desejo ele
vinha pleiteando como resolver. Ele era um funcionário público, né? Tinha função modesta, não tinha capital para fazer uma mudança. E aí ele, com muita fé e desejo de ter esse ambiente, esse espaço, ele sonha, tem um sonho, é um primeiro sonho, com o Dr. Bezerra de Menezes. Neste sonho, ele é orientado que viesse as bandas, né? Ele morava no Pina, viesse aqui para as bandas de Olinda, que ele conseguiria esse espaço. Então, ele transita até esta área e é indicado esse espaço. Só que esse espaço não era um chão, gente. Isso aqui era tudo água. A prova de tanta água em Olinda, basta a gente vir na época de chuvas. Já sofreu muito aterro. Isso aqui deve ter talvez uns 3 ou 5 metros de aterro. E aí, ele é impulsionado, intuído, e vai em busca do poder público e procura o prefeito. E o prefeito, na época, eu fiz o roteiro, mas não estou lendo, né? Quando ele vai ao prefeito da época, que era o senhor Valfrido Patrício Adevíncula, anos de 1945, ele cita o desejo de um espaço e tem este local como área que podia ser utilizada, mas não era um terreno, era uma lagoa. Eu fico imaginando, ali quem conhece, passa nesse entorno, a gente tem uma lagoa lá, que fica margeando, né, fazendo uma fronteira com aquele convento, né, e ali abrigavam meninas, tá? Está falando de meninas porque a gente sabe da história das criaturas de lá. E aí o prefeito diz, faça o aterro, garanta a pedra fundamental, né, a pedra basilar, que será destinado ao que você tem em mente. Então, ele começa o trabalho lá em 1945, acerrado para fazer esse trabalho. Aterro, até nos dias de hoje a gente sabe que não é uma coisa barata para conseguir material. E ele vai trabalhar em cima dessa questão. O que é que ele pensou? De imediato, resolveu por conta própria, de intuição, vamos dizer assim, põe a própria casa que ficava situada em Salgadinho, deixa eu ver se me acha o endereço, que aqui tem um nome, não fui ler, fui falar sobre o assunto, e esta casa, ela entra em processo de uma rifa. A esposa grávida do primeiro filho, que eu não sei se é o único, não tem isso ainda concluído, mas é o senhor Ismael Vanderlei de Araújo, e esta rifa vai correr. Ela corre, o número que é sorteado não foi vendido, ela sobra, na linguagem dos jogadores, ela boiou. Aí até usei uma expressão, nos dias de hoje, seria o quê? Serviu de fundo, de capital, o capital de giro dele já, porque ele teve um lucro, né? Não perdeu a casa, entrou dinheiro no caixa, mas vem a parte que a gente fica olhando assim, como são os homens e as coisas como se processam. A esposa não tomou nenhum conhecimento, e ela estava grávida do primeiro filho. Só aí, neste momento, do processo já deslanchado, é que ela toma conhecimento do que ele havia feito. Aí a gente fica pensando, com a nossa coragem, como faria Jesus, né? Jesus não precisava tanto material, mas a gente ainda muito atrasado. Então ele resolve fazer esse processo. A casa que ele tinha ficava na rua Cláudio Nigro, não sei se ainda existe essa rua em Salgadinho. Tá? Existe, né? Eu vi, existe. Eu não sou melhor dele, não, mas às vezes eu escuto. E sobrou, né?
capital no bolso, mas o dinheiro era suficiente para tudo isso. Ele aí sonha mais uma vez com o doutor Bezerra de Menezes. Ele tinha muita fé em doutor Bezerra, muita fé em Deus, pedia nas suas orações para concretizar a tarefa, né? O desejo que ele tinha de levar aquelas mulheres, que eram senhoras. O começo dele dá a entender que só tinham senhoras, que aí não dá para a gente entender se morava na casa dele ou dentro do centro, porque ele já morava nos fundos da instituição. E aí ele recebe automóvel, doações de terrenos, todos com uma sinalização: transforme em capital e vá fazer o seu empreendimento. Bem interessante, né? A gente vai abrir um parênteses. Aqui nós tivemos uma doação no comecinho, quando nós assumimos a direção, e na outra semana a gente estava com a notícia de que ou faz as paredes ou vocês vão ver o chão em pedras. E aí a doação que a gente recebeu, que era um propósito, um material para trabalhar, falamos com o doador, deixar isso bem claro, porque fica às vezes uns meios termos no ar, né? Falamos com a doadora, citamos a necessidade, ainda nos comprometemos já no futuro, se possível, trazer a ideia que ela tinha do processo, que era para a formação de profissionais, ou de pessoas que podiam trabalhar, né, para ganhar o seu dinheiro, e transformamos esse valor em pedra, em concretos. E aí teve que chamar uma empresa para restituir todo esse lado direito nosso, que lá no final de fica o dormitório, eram dormitórios, tudo aquilo estava muito estragado. E aí ele consegue o material, faz toda a tarefa de aprofundamento, é concedido, né, a conclusão do processo do aterramento, e aí ele vai, em prol desse trabalho, concretizar o seu primeiro momento da primeira parte, que é uma parte inicial. Fica imaginando que é essa parte que a gente tem lá atrás, talvez não tivesse isso aqui, porque ele tinha que cuidar dos idosos, até porque eu, quando cheguei aqui, ainda alcancei que as crianças dormiam lá em cima, onde a gente chamou de secretaria. Era um espaço curto, com uma viseira, vamos dizer assim, né? Onde observavam o que estava se passando com as crianças, que eram cheios de dormitórios. Então ele fez todo esse processo, conseguiu construir o primeiro momento, foi dado a posse, e aí no dia 1º de janeiro, inclusive ele cria a casa como Abrigo Bezerra de Menezes. Eu não me aprofundei na questão, porque ainda está fazendo a pesquisa, envolve aqui o irmão Elias Sobreira, tem envolvimento com a CAPEM, aí a gente sabe que tem agentes militares no meio, para poder, às vezes, alguns espaços serem abertos, né? Algumas pessoas militares que têm simpatia pelo espiritismo, como até hoje a gente tem. Então, constituída a casa, ele traz 28 idosas e 3 idosos. Não podia manter os dois sexos no mesmo ambiente. Já teve que fazer, é por isso que às vezes é tanta parede que a gente fica sem entender, né? Vai fazendo um puxadinho para poder assistir ao masculino. Ele cria um novo espaço, que eu acredito lá por cima mesmo. Então, através desse tempo, dessa caminhada, né, de muita luta, que ele começa em 45, ele vai em 2 anos, né, podemos dizer assim, que não tem as datas onde começa a primeira pedra, onde começa o primeiro aterro, e em 47, mas aí já é 1º de janeiro, ele constitui o espaço físico com o nome e já as criaturas. Então aí a gente vê o empenho, o trabalho de um ceareiro, né, de um homem de visão, de desejo de ver, acolher e amparar as pessoas, com ação, com trabalho, porque a gente às vezes diz assim: eu tenho fé, acho bonito, um dia eu vou fazer. A gente quem faz Capé do Quilo, acho que sempre escuta essa fala: acho esse trabalho de vocês muito bonito,
Mas aí vem, eu vou um dia. E aí nós precisamos entender que os trabalhos, gente, eles, como é que se diz? São úteis na própria evolução do ser. A gente tem muito assim da questão da mediunidade, do medianismo, da espiritualidade. Nós somos socorridos, gente, 24 horas. Eu me debato, a gente ainda vai ter muita discussão, né? No bom sentido de entender esse processo. A casa espírita, espiritualmente falando, ela não para um minuto. Não tem assim, olha, hoje é finado, fecha. Olha, hoje é Natal, porque a gente tem que fazer a confraternização, fecha. Até porque, se a gente analisar direitinho, os hospitais, eles estão operando dia e noite. Se a gente chegar no hospital, lógico que o sistema público trabalha de um jeito, o trabalho particular é de outro, mas as coisas acontecem à noite. Se a gente entender bem um hospital da restauração, chega um cara com a bala dia 1º de dezembro e, como é? Mas espera aí um pouquinho, porque é a confraternização do grupo. Isso não existe, eles estão lá trabalhando. E se existe, é uma negligência. E aí, às vezes, eu fico imaginando, nós deveríamos sempre trabalhar. Lógico que vai ter um quadro menor, pessoas com menos tempo, familiares, às vezes, interior, a gente sabe disso, pessoas de idade que não entendem o que é o espiritismo. A gente tem as obras nos explicando o que é o espiritismo, a sua tarefa. Aí eu fico imaginando Jesus, pelas falas que a gente escuta dos estudiosos, ele saía num dia e não tinha a data da volta. É tanto que, onde é que está vamos dizer assim, Maria dizendo, onde é que anda meu filho essa hora? Hoje a gente é assim, meu filho anda essa hora onde? Vamos falar pelo lado da minha época, está batendo bola em algum lugar essa hora, não chegou ainda. Mas é escuro, mas lá eles enxergam, porque é alto, tem luz. Luz ainda, claridade solar. Mas Jesus, como trabalhava na época dele? Para formar o seu grupo, né, o seu colegiado de criaturas que seriam os futuros divulgadores. Não tinha um intervalo. Embora, ele diz, eu não vim destruir a lei, eles cumpriam os mandamentos, as orientações, mas o que é que ele fazia? Curou no dia de sábado, gente. O sábado era sagrado, ninguém afasta uma pedra do caminho. Pula a pedra, mas não tira. Alguém cai, levanta-se, vai andando, a pedra está lá, ninguém pode pegar porque é trabalho. E ele vai, quebra esses paradigmas, né? E começa a mostrar que o trabalho, ele é infinito. E os socorros não pode ficar para amanhã. Então, hoje é sábado, o fulano passa mal, não vai para o hospital, porque só amanhã, só quando o sol se pôr, vamos dizer assim, né? Pela filosofia deles, o entendimento, a gente respeita. Até hoje ainda é assim. Quem assiste Severino Celestino, às vezes, olha, quem for para lá, se prepare. Sexta-feira de tarde, você já não vê mais ninguém na rua. Já está todo mundo recolhido para os seus compromissos, como ele entende, espirituais. Mas a casa espírita, que é um princípio de orientação de Jesus, a casa do caminho, ele tinha como finalidade socorrer quem estava no trânsito, quem estava em aflições, precisando de alguma coisa. E quando a gente fala em aflições, não só está dizendo que é uma doença, às vezes é a fome, um desespero, uma pessoa já pensou uma pessoa doente e a gente não socorre porque ela hoje, esse horário é da oração, e a pessoa está ali, estremecendo, vai esperar o como. Então é preciso que a gente desperte as nossas atividades como trabalhadores espíritas, trabalhadores da última hora ou da boa hora, porque a gente está recebendo isso ainda com bastante lucidez, onde nós temos condições de entender o que está ali escrito. Pode ser que a gente não tenha o domínio, a compreensão da codificação 100%. Ninguém, o melhor médio, ainda não compreende o que é a mediunidade na sua parte infinita. O próprio Chico Xavier dizia, olha, vem de lá para cá, e a gente não tem como dizer quem vai chegar. A gente, às vezes, usa uma história dentro das casas, não é só aqui, a pessoa querer um atendimento com o mentor da casa. Isso não existe, gente. O trabalho é espiritual, ele acontece aqui, com naturalidade. É importante, aí já está na tecnologia, que quando a gente chegar aqui, não fique com o celular conectado.
A não ser que esteja com um filho no hospital, ou alguém doente, ou a notícia que chega, vem, faz uma leitura, fica meditando, pensando nas coisas saudáveis. Ah, mas eu estou devendo muito, eu não consigo nem dormir. Faz uma prece, relaxa um pouco. Faz feito o Araújo, né? Pede a Deus, pede a Bezerra de Menezes, se inspire para que ele desperte algo para fazer, para suprir a parte material. Então a assistência ela se dá aqui. A gente não tem que ver como é que se o Espírito vai me dizer se eu me candidato a uma atividade ou não, se eu vou para outra cidade ou não, se eu faço tal curso ou não, se eu vendo a casa. Quem faz atendimento fraterno aqui deve ter escutado essas coisas. Eu vendo minha casa, dá para dizer, eu não sou corretor, não entendo de imóveis, não conheço preços, vou lhe dar um palpite errado, mas pense bem, é um bem seu, da família, você vai ter que refletir. Então, essas questões bem materiais, que às vezes nós trazemos para o espírito, e às vezes culpamos o médium. Porque se a resposta não é agradável, e aí a gente tem que ter cuidado, porque quando diz case ou não case, separe-se ou não separe-se, venda ou não venda, isso não é um espírito de luz. O espírito de luz tenha paciência, vá para casa, faça o evangelho, leia mais, tome sua água frutificada, ore, peça inspiração a Deus, vai ser o caminho, gente. Então, quando Jesus vem, que aí eu gosto muito da passagem da mulher adúltera, no final daquele diálogo todo, ele pergunta, cadê os que te acusavam? E aí eu acho a parte mais fundamental, e o senhor vai fazer o quê? Nada, porque eu não fui contratado, não sou juiz, não tenho poderes para julgar, isso é com você e o Pai, a sua consciência. Mas ele também dá um aconselhamento, vai e não tornes a pecar, ou vai e vê se não erra mais. Hoje encontrasse um apoio, um amparo que levantou, amanhã tu pode não encontrar ninguém. Ou todos darem as costas para você, né? Porque às vezes a gente ainda não está na capacidade do perdão, né? 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. A gente faz uma, faz duas, faz três, lá vem fulano novamente. Então a gente tem que amadurecer, entender a necessidade do trabalho íntimo, não transferir isso para a espiritualidade ou para Deus, porque se nós fomos enviados por Deus para resolver aquilo que nós mesmos fizemos, como é que agora eu volto para ele dizer, Senhor, me ajude, porque eu não estou... Não, você até se comprometeu a resolver tudo que você havia feito. Porque quando a gente começa a entender um pouco o Espiritismo, a gente sabe que o processo encarnacionista tem a finalidade de vir em nós para que a gente corrija os nossos erros, ajuste as nossas contas de convivência, de vida, de caminhada, para dar o passo seguinte. Alguém pode dizer, mas vai ser agora e na encarnação presente? Nós nem sabemos. Então, quer dizer, no Espiritismo a gente não se tem uma afirmação de salvação. Nem para o presidente, né? Porque às vezes podia dizer, não, o presidente deve ter um amparo, porque ele conhece que é um médium mais seguro, conversa, ele lhe diz, não, se ele for consciente, pé no chão, ele talvez não viva nem perguntando nada aos espíritos. As coisas devem surgir com naturalidade, como o nosso Severino, o nosso irmão Araújo. Vem em sonho e você realiza. Mas realiza o quê? Atravessando as calçadas, indo pelos mangues e fazendo. Porque às vezes o sonho veio e disse, olha, vai ter, você vai receber. Ele depois tem um outro sonho e disse, olha, vai dar tudo certo. Ele já estava começando a fazer as coisas, né? Vai dar tudo certo. E ele aí prossegue. Ele cria, se a fé dele já existia, ele redobra e trabalha. Né? Paulo diz, olha, fé é fé, mas sem trabalho, sem obra, você tem que ter obras. E as obras? É fazer. A gente está hoje discutindo, em questões de educação com as crianças, a gente está planejando o quê? Trabalhar as crianças. E precisa o quê? De empenho das criaturas que congregam na casa, que tem tempo. Porque é muito triste você ver uma criança que bota o nome dela e não sabe nem qual é a letra. Que ele faz um desenho. E aí a gente precisa trabalhar, porque a gente diz, é amor, mas sem instruções,
vai ser uma pessoa bruta no futuro. Ela não tem conhecimento, ela pode até desenvolver o lado emocional, tornar-se mais dócil, mas uma pessoa ainda sem um conhecimento. E aí, isso requer trabalho, empenho. Você às vezes para na noite assim, e fica imaginando como vai ser, como é um trabalho, que a gente tem muito assim, as questões espirituais, né? Eu sempre falo isso, muito espiritual, mas não é. Agora, a inspiração é muito mais suor do que o trabalho espiritual, gente. Então, a gente às vezes recebe as doações, muitas vezes ninguém tem como ir buscar, mas o que é que se faz? Vai um atrás do outro, ver como é que resolve. É trabalho, porque a pessoa diz, eu tenho, venha. É seu, venha buscar. Pode ser uma coisa útil, pode não ser, mas às vezes já tem utilidade para outro. Então, o trabalho, a gente, como seria Jesus nos dias modernos, né? Com tanta tecnologia? Provavelmente ele orientar você, se aperfeiçoar sim com a tecnologia, mas entender que por trás de tudo aquilo já tem inteligências para que ela lhe ajude e você desenvolver a sua junto ao que é de real. E que seja, vamos botar assim, vamos tirar as questões do coração, né? O que é de sentimento um para o outro. Ela falou muito de sentimento e amor, né? Muito de sentimento uns para com os outros. Porque é esse campo magnético, é essa energia que vai fazer com que a gente pode dizer assim, estou evoluindo, se a gente de fato consegue sentir a necessidade do outro, entende o outro e colabora para que ele saia de uma dificuldade, ou ele tenha coragem, se sinta amparado espiritualmente, ou a mão amiga, né? Como se alguém que está afogando, e vem uma outra mão e diz, vem que a gente sai daqui do lamaçal. Então, a casa espírita é um ambiente onde nós viemos para trocar esse campo magnético, fazer o exercício, compreender que esse campo ele é uno. Às vezes a gente fica pensando assim, que o médio é o que resolve. Quem resolve somos todos nós juntos. Tem uma fala de um espírita que ele vai para um trabalho mediúnico e o objeto, lá eles trabalham materialização, e o objeto desaparece. E no fim, quem tirou o objeto? Como foi isso? E aí o orientador dos trabalhos recolhe uns 2 ou 3, se concentra e recupera um objeto. E aí ele diz, não trazer objetos para o ambiente e entender que é o coletivo que faz a tarefa, porque nem procurando por qualquer lugar que fosse dentro do salão encontraria aquilo que estava a desaparecer. Então é um conjunto, é como se fosse, quem entende mecânica, uma grande engrenagem que se falta um dente, o veículo não anda, ou a máquina não trabalha. Então é preciso que todos deem as mãos. Aí vem a paciência, a gente tem que trabalhar. Eu não digo que não tenho paciência, não, eu tenho um pouco. E às vezes eu me estremeço, mas como a gente está estudando para ver se melhora, a gente às vezes dá uma brecada, né? Para poder contornar o ambiente, as coisas que estão a todos nos envolver. Então, como o nosso tempo, eu não sei como ficou, tá bom? Tá aí? Tem mais 5? Vamos fazer o sorteio. Falta 5 minutos, mas vamos fazer o sorteio ainda. 5 minutos. Ela falou aí de um assunto que era a respeito da fala, do comportamento. E aí, como a gente estava falando da questão como faria Jesus, eu vou fazer uma leitura breve do item 179 da obra Vinha de Luz, que é Caminho, Verdade e Vida. Vinha de Luz, que ele nos diz o seguinte, depois alguém pode ir lá, pegar a obra, fazer uma releitura. Palavras. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Isso está em Tiago, capítulo 3, versículo 10. Nunca te arrependerás de haver ouvido sem frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja,
de calar a explosão de cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar os palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios. Aí me lembrou aquela história, bota água na boca e silencia, né? De apenas sorrir sempre que estiver pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sobre todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o medo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênçãos ou maldição para o caminho. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção e prossigamos com a nossa atividade. Enquanto Marcelino se organiza, a gente vai fazer o sorteio desses livros, gente, tá? Um presentinho simbólico desse momento. O aniversariante presenteia. Então, nós vamos utilizar a listagem daqui, tá? Então, vamos pedir ao nosso irmão. Diga um número, por favor. De 1 a 63. 22? Vem aí, 22. A própria. Mas como ela já tem, ela vai repassar. Não vale. Tá fora. Diga novamente. Outro número. 37. Vai lá. 37. Adriana Maria Soares. Olha. Vem cá receber seu livro, Adriana. Entrega delícia. Vitinho, cadê Vitinho? Vitinho. Vitor! A entrega do livro. Enquanto isso, minha querida Maria, me diga o número. 38. É a vizinha do 37, né? Sim. Arthur. É isso? Eu não sei se é Arthur José da Silva, é isso? Arthur. Esse é o teu nome. Esse é o teu nome? É. Fernando, diz o número. 33. 33. 33. É. Arruda, é isso, Arruda? Olha. Vitinho. 12. 12, Vitinho disse 12. É um nome tão difícil. Pequenininho, minúsculo. Ifridri. É você? A altura dele. Qual é o nome? A altura dele. É? É eu mesmo, Felipe Ruiz. Aqui é Felipe, é?
Que letrinha pequenininha. Ele é pequenininho, né? Marcelino, diz o número. Ele é pequenininho. Não, filho. Até 62. 62? Aí eu vou repassar, que sou eu. Diz outro. 53. Vitória Flávia. Vitória Flávia, trabalhadora da casa. Vitória. E para terminar, Dona Leda, diga o número. 15. 15. Célia Alves de Oliveira. Célia, trabalhadora da casa também, né? Muito bem. Pronto, Marcelino, à vontade. Vamos agora. Vamos ficar aqui? Contemplado aqui? Vamos ficar aqui? Contemplado aqui? Boa noite. Vai pra lá. É um prazer enorme estar com vocês. Você faz o. Já cantei aqui outras vezes e você diga, Betânia, eu sempre fico nervoso, ela ficou nervosa aqui também, tá certo? Mas as músicas que eu vou fazer são músicas conhecidas, a gente já cantou aqui, acredito que muita gente já ouviu cantando aqui, mas esse convite foi feito, né? Uma passada da rua, e eu disse, eu vou cantar, certo? Somente porque ela disse que não conseguiu, né? Uma pessoa disse, eu vou, tá bom? A música é uma música que fala de paz, né? A paz de roupa nova. Eita, tá cortando. Mas vai dar certo. Vamos embora? Tá, vai passar a letra ali, quem souber pode cantar. Ajuda. O som, vamos embora. Começa a ver. Vamos lá. É preciso pensar um pouco nas pessoas que têm a fé, as crianças. A gente tem que arrumar um jeito de ajudar para eles um lugar melhor. Para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Isso também pode cantar, não? Esse bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz pela trás, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinto que chega o tempo de julgar o canto dos homens, se fazendo em vão, escrevendo amor, o quê? Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, de fazer a terra inteira feliz. Vamos lá. Se você for capaz de soltar a sua voz, voar como prece de criança, deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o mal. O quê? Só a dor, assim, ó. Mundo que já se fez, o quê? E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. De novo.
Mas todo sofrimento em volta a gente ainda tem pra manter o velho sonho dos que ainda vem. A missão pro futuro vem da alma e do coração pra buscar a paz, não olhar pra trás com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Bem forte. Deixe que esse canto lave o pranto pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, vocês, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Lá em cima, só o amor, mundo que já se fez, da força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Lá em cima, só o amor, vocês, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. O quê? Venha, venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz, inteira feliz. De novo. Inteira feliz. Vocês agora, bem forte. Inteira, inteira feliz. Alô. Não é minha água. Você me deu embora, né? Fica aí. Isso, valeu. A gente tem um pouco de tempo ainda. Eu queria dizer que eu fico muito feliz, certo? Essa música, ela sempre faz isso. E esse momento sempre vai acontecer aqui dentro do Bezerra, né? E a gente unir as pessoas. E eu estava conversando com o Fernando ali. E ele disse, cadê você? Ele estava do lado de fora, disse, o bom filho é casa torna, a gente fazia tempo que eu não vim aqui. E eu vim para cantar e espero voltar de novo, certo? E para encerrar, nada mais justo que cantar, nós cantarmos a oração de São Francisco, certo? Eu pedi que ficasse de pé, certo? A música, essa vai ser a nossa prece, tá bom? Isso é para cantar, vamos? Mais só um pouquinho. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. De novo, o melhor. Onde eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Muito forte. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar, ser consolado, compreender, ser compreendido, amar
amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se para a vida eterna. Possamos agradecer a Deus. Possamos agradecer a Deus por essa casa. 71 anos de história. Fazer que eu procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí? Possamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Tem uma Maria aqui para encerrar, tá bom? Obrigado, gente. E é com a mensagem do nosso irmão, uma citação maravilhosa, agradecendo a toda a equipe espiritual desta casa, todos os irmãos que fazem parte dela, todos os irmãos desencarnados, trabalhadores da casa que aqui se fazem presente, possam receber o nosso abraço, o nosso carinho e a certeza de que a vida ela é infinita e que a vida é eterna. Muita paz a todos, Deus abençoe a nós. Por favor, continue